Salve pessoal, sou o professor Tiago Oliveira. Estamos aqui em mais uma aula, né? Você que vai fazer o concurso para os Correios, né? No seu edital é previsto o código, né? Esse código é chamado Código de Conduta Ética e Integridade, né? Que foi aprovado em 7/10/2021. Tá bom? Aprovado lá na nona reunião no Conselho de Administração dos Correios. Beleza? E esse código de ética, senhores, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. Pessoal, é o nome, código de ética, código de conduta ética. O que ele visa, né? Qual é o objetivo, pessoal? Ele quer que você tenha uma conduta ética. Logo, quando eu crio um código de conduta ética e integridade, eu viso a prevenção dos desvios éticos de conduta. Eu quero evitar, eu quero prevenir desvios éticos de conduta. Um exemplo, né? Eu trabalho nos Correios e eu deixo vazar dados ali, dados pessoais, né, das pessoas, endereço, nome completo, CPF, né? Por uma retribuição financeira, né? Eu dou esses dados a terceiros ali, né? Com a finalidade de uma conduta ética e moral, né? Eu trabalho nos Correios, apesar de você não ter aquela chamada estabilidade, né? Aquela questão que você tem lá na administração pública direta, porque aqui nós estamos falando de uma empresa pública. Faz parte da administração pública indireta, né? Uma empresa pública, né? Você faz concurso para trabalhar nos Correios, tá bom? Você tem que passar por concurso público. Você é contratado pelo concurso, porém o seu vínculo aqui é CLT, como vocês sabem, tá bom? Mas você tem vários princípios da administração pública previsto, inclusive na Constituição Federal, que vai se aplicar aqui para vocês, que vocês têm que tomar conhecimento. Princípio da legalidade, vocês têm que saber, impessoalidade, moralidade, publicidade, tudo isso vocês têm que ter conhecimento. Então veja, a partir do momento que eu tenho um código de conduta ética e integridade, eu quero prevenir desvios éticos de conduta. E também eu quero ali delimitar objetivos organizacionais, né? Como que os Correios em si, né, como que ele vai se estruturar para alcançar os seus objetivos organizacionais. Dessa forma, eu tenho como disseminar a identidade corporativa aqui e orientar os compromissos, sempre agindo de acordo, né, com a lei, tá bom? Tanto a lei como também a ética. Beleza, pessoal? E é claro, a gente vai falar sobre sanções. Sanções, pessoal, são punições. Quando eu, por exemplo, venho a proferir uma conduta de desvio ético, né? Eu não sigo a conduta ética, ou seja, eu pratico um desvio ético, eu estou sujeito a uma sanção, uma punição, porque eu descumpri o dispositivo aqui que nós estamos estudando, tá bom? Nós vamos falar, pessoal, do âmbito de aplicação também, tá bom? Quem deve observar o código de conduta ética e integridade, né? Quem está sujeito, meu amigo, ó, meu aluno, você, desde que você tomar posse, tá bom? Você já presta um compromisso, é chamado compromisso solene, e através desse compromisso você já confirma que você vai acatar e vai observar o que está estabelecido nesse código de conduta ética e integridade dos Correios. Perfeito, pessoal. Isso já tem que estar na sua cabeça de forma bem tranquila. Calma, que aqui eu estou te dando só uma amostra do que a gente vai ver. Nós vamos ver a letra da lei, nós vamos resolver questões. Então veja, a partir do momento que eu tenho instituído um código de conduta ética e integridade, eu quero com isso prevenir, eu viso a prevenção de desvios éticos de conduta. Ele vai falar das formas que você tem que se portar, né? Chegar com a farda limpinha, por exemplo, né? Ter cuidado com os dados ali que você tem acesso, dentre várias outras condutas éticas que nós iremos estudar. Beleza, pessoal? Até aqui estamos de boa. Agora a gente pode ir para o nosso PowerPoint, né, pessoal? Podemos ir para o PowerPoint para a gente fazer uma explicação mais didática, tá bom? Deixa só o professor colocar aqui para vocês na tela. Vamos lá, pessoal. Ó, nós temos o código de conduta ética e integridade, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui nossa caneta. Então veja, pessoal, veja bem que interessante, ó, o código de ética, código de conduta ética e integridade, ele visa o quê, pessoal? Ele visa, ó, a prevenção, né? Ele visa a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais, tá bom? É o que visa
o código que nós estamos estudando. A prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais, tá bom, pessoal? Promovendo o quê? A disseminação da identidade corporativa e de orientações sobre os compromissos de agir sempre de acordo com os princípios fundados na legislação, né? Então, os princípios previstos na lei e na ética, em todas as relações, tá bom? E sobre sanções e consequências do descumprimento desse dispositivo. O que são essas sanções, pessoal? As sanções é quando você descumpre uma conduta ética, ou seja, você tem que agir de forma ética, prevista aqui no nosso código, e você age de forma contrária, você está sujeito a uma sanção. É a questão de você poder ser responsabilizado, tá bom? Pelaquela conduta que você executou ali. Perfeito? Então, senhores, continuando aqui, vamos continuar. E aí, pessoal, a pergunta: quem está sujeito ao código de ética? Quem está sujeito ao código de ética, você tem que saber, tá bom? Você tem que saber, pessoal, vou dar até uma dica para vocês, vocês já estão com a edital aberto, já tem data de prova. Não adianta você pegar esse código e querer aprofundar demais, querer saber demais. Nesse momento, o que a banca vai cobrar de vocês é a letra da lei seca, do jeito que está lá. Então estude muito letra da lei, faça leitura todo dia, tá bom, desse código e resolva o máximo de questões. Eu vou lançar um projeto com vocês, todo o código de ética em questões aqui no meu canal. É só você se inscrever, tá bom? Se inscreve, curte o vídeo e comenta, porque vai engajar o vídeo. E eu vou trazer esse projeto para vocês de forma gratuita, 0800. Todo, certo? O código de ética em questões comentadas, do jeito que eu vou passar para vocês. Aulão padrão completo, sem enrolação, pessoal, sem propaganda, no padrão total. Só depende de vocês. Se vocês quiserem, se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta para engajar. Eu vou ler todos os comentários de vocês, tá bom? E eu tenho um grande prazer de receber vocês aqui. Então vamos lá. Então, dica do professor: se atenha à lei seca, leia, faça questões. Eu vou trazer material de questões para vocês. Então, quem está sujeito ao código de ética, pessoal, é bem amplo, é bem abrangente. Olha só, pessoal, esse código de ética integridade é de observância que obrigatória, tá bom? É obrigatória, não é facultativa, né? A banca vai dizer que é facultativa, não, ele é de observância obrigatória por todos os membros dos conselhos de administração e fiscal e da diretoria executiva e dos comitês estatutários, assessores especiais, contratados, empregados, servidores e empregados cedidos ao Correios e cedidos pelos Correios às controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinadas. Pessoal, até o pobre do estagiário entra, Até o estagiário tá no meio, pessoal. A banca vai falar que o estagiário, ele não deve observar o código de ética e integridade. Claro que tem. Os prestadores de serviço também, os agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de suas ações, inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parceria e voluntariado. Então veja, pessoal, até o pessoal voluntariado, né, tá sujeito a observar aqui o código de ética e integridade. Então ele tem uma abrangência ampla, pessoal, uma abrangência ampla. Não é só os empregados dos Correios, por exemplo, até o estagiário tá lá no meio, o pobre do estagiário, aquele que prestam serviço, os prestadores de serviço, né? Os agentes delegados, né? É bem amplo, pessoal, é um conceito bem amplo, né? Estão até me ligando no meio da aula, olha aí, cara, que foda. Então, pessoal, lembra, é um conceito amplo, tá bom? É um conceito amplo. Membros do Conselho de Administração, diretoria executiva, os comitês estatutários, os assessores especiais, os contratados, empregados, servidores, os empregados cedidos aos Correios, né, os estagiários, o pobre do estagiário entra, né, o voluntariado também está aqui, então cuidado com as questões. Ela vai querer te pegar aqui, ela vai te pegar aqui, você vai ver, tá bom? Então fique bastante atento. Então, pessoal, feito isso, vocês viram o âmbito de abrangência, né? O âmbito de abrangência está aqui no nosso slide aqui, beleza? E aqui nós temos aqui a letra da lei seca. Tem que ler a lei seca, professor, tem que ler muito. Você vai ter que ler muito isso aqui, tá bom? Porém, não só a leitura vai te ajudar. A leitura, com o tempo, você acaba esquecendo. Por isso que nós vamos trabalhar isso aqui em cima de questões, tá bom? Em cima de questões. Então, veja, mais uma vez nós vamos ler, Isso daqui, pessoal, é para fixar, O Código de Conduta Ética e Integridade, visa o quê? O que ele visa? Prevenção dos desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais,
promovendo a disseminação da identidade corporativa e de orientações sobre os compromissos de agir sempre de acordo com os princípios na legislação e na ética, em todas as relações, e sobre sanções consequentes do descumprimento desse dispositivo. Aqui, pessoal, vai falar da abrangência. Quem tem que observar, pessoal, esse código de conduta ética, ó, esse código de conduta ética e integridade, ó, é de observância obrigatória, é obrigatório por todos os membros dos conselhos de administração e fiscal e da diretoria executiva e dos comitês estatutários, assessores especiais contratados, empregados, servidores e empregados cedidos aos Correios e cedidos pelos Correios às controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinadas. Os estagiários entram também, os prestadores de serviço, agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de suas ações, inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parceria e voluntariado. Então veja que é uma gama bem ampla. Isso aqui vai cair em prova, pessoal. Esses primeiros artigos aqui sempre caem. Por isso que eu estou dando uma ênfase, E lembra que eu falei para vocês, pessoal, quando você tomar posse aí, quando você for trabalhar, certo? Você já tem que prestar um compromisso, tá bom? Você vai prestar o compromisso, tá bom? Todos esses que estão abrangidos por esse código, tá bom? Inclusive você que vai trabalhar nos Correios, você também está abrangido aqui. Você tem que prestar o compromisso solene, o compromisso de acatamento às regras estabelecidas nesse código de conduta ética e integridade dos Correios, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora, veja só. É no ato da posse, tá bom, pessoal? Pode ser no ato da posse, né? De assinatura de instrumento formal, de vínculo com os Correios ou também, ó, na apresentação à equipe junto ao qual exercerá suas atividades, ó. Os que são abrangidos por esse código, ó, prestarão o que? O compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Ele diz também, pessoal, que tem que constar, ó, dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios, uma cláusula, né? Lá na cláusula, pessoal, ela vai dizer, ó, por meio do qual os representantes legais e os empregados terceirizados, né? Aqueles terceirizados, das empresas prestadoras de serviço, ó, assumam a obrigação de observar o disposto nesse código, tá bom, pessoal? Então, até no caso de um contrato administrativo que é celebrado pelos Correios, ele tem que colocar lá na cláusula, pessoal, a observação a esse código de conduta ética e integridade, ou seja, a observância obrigatória tem que estar constada lá nesse edital de licitação, de contrato administrativo que seja celebrado pelos Correios, tá bom? Vai ter uma cláusula bem específica. Eu acho até que eu tinha colocado aqui que eu já vi um contrato lá dos Correios que ele colocou essa cláusula. Eu ia colocar para vocês, acabei esquecendo, tá bom, pessoal? Show de bola? Então, vamos passando aqui, senhores, vamos passando, ó. Olha o que ele diz no parágrafo 3º, pessoal, ó. É de compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviço, os clientes e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado para a observância dos compromissos constantes desse código, nas relações estabelecidas com os Correios, tá bom? Então é compromisso dos profissionais do Correios dar conhecimento, pessoal, orientar os compromissos que estão aqui nesse código, tá bom? Tanto orientar prestadores de serviço, os próprios clientes estão aqui também. A banca vai colocar assim, ó, é compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviço, exceto os clientes. Não, pessoal, os clientes também. E também qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, né? Orientar o quê? Para observância dos compromissos que estão previstos aqui nesse código, tá bom? Quando houver uma relação estabelecida ali com os Correios, perfeito? Os agentes definidos no CAPT deverão também, ó, então os agentes aqui que nós falamos, eles também têm que observar as normas do Código de Ética Profissional, né? Não só esse Código de Ética que nós estamos estudando aqui, tá bom? Você aí que vai fazer parte dos Correios, né? Os empregados dos Correios, os agentes dos Correios, também tem que observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta da Alta Administração Federal, até porque os Correios, pessoal, é uma empresa pública federal, né, pessoal? Então vai ter que observar também o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal e o Código de Conduta da Alta Administração Federal. O presente código, pessoal, ele é baseado nos princípios constitucionais, tanto explícitos como implícitos,
E nas leis 8429 de 92, 12.846 de 2012, 12.803 de 2013, 13.709 de 2018. Então, ó, ele fala no que o código se baseia, né? Em quais princípios ele vem se basear. Note, pessoal, que aqui ele se baseia nos próprios princípios constitucionais e algumas leis, tá bom? Porque, como eu disse, nós temos aqui uma administração pública, só que indireta, né, pessoal? É uma empresa pública, os Correios, né? Então, veja, pessoal, esse código ele também vai se basear em princípios constitucionais, tanto princípios explícitos, aquele que está lá no texto da Constituição, como os implícitos, né, que estão ali implicitamente. Perfeito? Quer exemplo, pessoal, de princípios constitucionais explícitos que você acha lá no artigo 37 da Constituição? Princípio da legalidade, tá bom? A administração, pessoal, o princípio da legalidade no âmbito da administração pública, tá bom? Ele vem dizer que a administração pública ela só pode atuar de acordo com a lei, de acordo com o que está na lei, diferente da legalidade para você cidadão, né? Você cidadão, você faz tudo aquilo que a lei não proíbe, tá bom? Você é livre aí para voar. Nós temos o princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência, tá bom? Tudo isso vai basear o nosso código aqui de ética, tá bom? Todos esses princípios vão se basear. E os princípios constitucionais implícitos também vão servir de base para o nosso código de ética. Proporcionalidade, razoabilidade, supremacia do interesse público, continuidade do serviço público, tudo isso vai se basear. Calma que eu vou trazer isso para vocês de forma mais específica, vai ter questões, tá bom? E não só a Constituição, pessoal, que ele leva como base, né? Também, ó, ele diz que o presente código, né, que nós estamos estudando, ele é baseado também em algumas leis, pessoal. Ó, aqui eu vou ter lei de improbidade, lei de dados, aqui são vários. Ó. Então, ó, na lei 8.429 de 92, 12.846 e por aí vai, tá bom? O que são essas leis, pessoal? A 8429, né, que é a lei de improbidade administrativa, que trata dos atos de improbidade praticados por agentes públicos, né? O conceito de agente público ele é bem abrangente, tá bom, pessoal? Até quando você é chamado para trabalhar nas eleições, né, lá de mesário, ali você é considerado agente público, tá bom? Mesmo que você não receba nenhuma remuneração, você é agente público, né? Já pode responder até em determinados casos pela lei de abuso de autoridade. Então, veja. Nós temos princípios na lei de improbidade administrativa, moralidade administrativa, probidade, transparência, razoabilidade. Nós temos a 12846, que é a lei anticorrupção, também vai servir de princípio. O que diz a lei anticorrupção, pessoal? Ele estabelece a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Aí nós temos lá a responsabilidade objetiva, nós temos combate à corrupção, ele visa punir e inibir práticas corruptas, né, em benefício do interesse público. Nós temos a 12803, que é a lei de conflito de interesses, tá bom? Tudo isso serve de base, pessoal. E aí vai entrar princípios como imparcialidade, transparência, prevenção. Tudo isso serve de base, né, para esse código aqui que nós estamos estudando. E também nós temos a 13709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, né, pessoal, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, principalmente no ambiente digital, né? Então veja, pessoal, você vai lidar com dados aqui. Você, quando for empregado dos Correios, né, você vai ter dados de pessoas, endereço, CEP, CPF, dentre outros, tá bom? Então tem que ter cuidado, tem que se basear o quê? Em prevenir. Eu tenho que ter medidas que devem ser adotadas para evitar a ocorrência de danos aos titulares lá dos dados, que é você, que sou eu. Ok, pessoal? Dados pessoais só podem ser coletados para fins específicos e legítimos. Eu não posso pegar esses dados e usar em outras situações fora daquelas previstas em lei, tá bom? Então tudo isso vai ser usado como base. Perfeito, senhores. Então veja, ó, o presente código, ó, ele é baseado nos princípios constitucionais, explícitos e implícitos, nas leis, né, ó, dentre outras que regem a administração pública. E no negócio, missão, visão e valores. Nós vamos falar do negócio, né? Nós vamos falar da missão e da visão dos Correios, dos valores, ó, que retratam a identidade corporativa da empresa e visa nortear e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos delas com suas partes interessadas, acionistas, clientes, sociedade, fornecedores e colaboradores, beleza? Pessoal, vamos ver se vocês estão aprendendo. Vamos resolver algumas questões agora, pessoal. Deixa eu colocar para vocês aqui uma questãozinha para a gente resolver junto, ó. Vamos lá, ó.
João, um novo estagiário nos Correios, foi informado sobre a necessidade de prestar compromisso solene de acatamento e observância às regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade nos Correios. No entanto, ele não tem certeza se a exigência se aplica a ele, uma vez que apenas o estagiário... Opa, eu já falei sobre isso. De acordo com o artigo 2º do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, João deve prestar esse compromisso. Claro, pessoal, aqui eu já elimino, sim, mas somente após completar um período probatório de 3 meses. Não tem período probatório, vocês são CLT, né? Não, porque o código não se aplica aos estagiários. Aplica sim, então ficamos com a letra A. Sim, todos os estagiários devem prestar compromisso de acatamento e observância às regras estabelecidas pelo código. Perfeito, pessoal. Então, presta atenção, porque nós vimos isso aqui, né, na nossa letra da lei, ó. Veja só, no ato da posse de assinatura, né, ó, os que são abrangidos por esse código, ele diz aqui quem é que é abrangido pelo código, ó, no artigo 2º. E tá aqui o pobre do estagiário, ó, o estagiário está dentro também. Ele vai prestar o compromisso solene de acatamento e observância às regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Muito cuidado. Questão fácil, pessoal, questão tranquila. Vamos ver se eu trouxe uma... Pronto, tem mais questão aqui, pessoal. Vamos para mais um aqui, ó. De acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, é correto afirmar, sempre veja, pessoal, sempre analisa se o item, ele quer, né, se a questão quer o item certo ou errado, porque a questão tem mania de pedir o item correto, às vezes. Então, sempre preste atenção nisso para não perder questão à toa. Então, vamos lá, ele quer o item correto. Então, vamos lá. O Código de Ética se aplica apenas aos empregados diretos dos Correios, não abrangendo prestadores de serviço e estagiário. Errado, abrange também prestador de serviço e estagiário. Errado. O compromisso de acatamento e observância do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios deve ser prestado somente por membros da diretoria executiva. É somente por membros da diretoria executiva? Não, pessoal, são muitos outros, né? É bem amplo. Tá errado também. Quando ele botou somente, ó, ele limitou. Somente limita, então cuidado, beleza? Para não errar por besteira. O Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios tem como objetivo prevenir desvios éticos de conduta e promover a conformidade com os princípios fundados na legislação e na ética, sendo de observância obrigatória por todos os agentes vinculados aos Correios, incluído prestadores de serviço e estagiário. Bem, é o mais correto até o momento, pessoal, é o que mais se aproxima da lei. Então, por enquanto, a gente fica com a letra C. O compromisso de observar o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios é exigido, cuidado, ele colocou apenas, cuidado, apenas dos empregados diretos dos Correios no momento da assinatura do contrato de trabalho, sem necessidade de ser incluído nos editais de licitação ou contrato administrativo. Eu falei, pessoal, agora eu falei, tem que ser incluído também, vai ter uma cláusula lá nos editais de licitação ou contrato administrativo da observância, né, do nosso Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Cuidado que essa daqui tá errado, tá bom? Então, por eliminação, ficamos com o nosso item C. Beleza, pessoal? Então, vejam. Este Código de Ética e Integridade é de observância obrigatória por todos os membros do Conselho da Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva, que entra, dos comitês estatutários, assessores especiais e contratados, empregados, servidores e empregados cedidos ao Correios e cedidos pelos Correios às controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinados. Aí entra aqui, ó, estagiários e prestadores de serviço. Ele diz que não abrange prestadores de serviço e estagiário, tá errado, né? Aí ele vem falar, pessoal, do compromisso solene. O compromisso solene, pessoal, vai ser prestado por todos que são abrangidos por esse código, que está aqui no artigo 2º, os que são abrangidos, os que têm observância obrigatória, que são vários, né? Ele fala que é somente pela diretoria executiva, não é somente também. É uma das, né? Então, ó, por todos os membros dos conselhos da administração e fiscal e da diretoria executiva, dos comitês estatutários, assessores especiais, contratados, empregados e por aí vai. São vários, né? O item C, pessoal, foi o que mais se aproximou, tá bom? E o item D tá errado porque ele diz aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, ó. Constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios, cláusula por meio da qual os representantes legais dos empregados terceirizados das empresas prestadoras de serviço, ó, assumem a obrigação de observar o disposto nesse código. Então, também vai constar nos editais de licitação e dos contratos administrativos, beleza?
Vamos para mais questões, senhores? Vamos para mais questões mais uma vez, pessoal. Vocês estão gostando da aula? Querem mais aulas aí para o concurso dos Correios? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. É essencial que você comente. Comente o vídeo porque engaja. Dá essa ajuda pro professor que eu vou ajudar vocês, trazendo mais conteúdo, trazendo mais questões e trazendo um projeto para vocês que é todo o código em questões, beleza? Vamos lá. De acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, é correto afirmar que o empregado dos Correios deve, exceto, então ele quer algo que esteja na exceção, que não esteja no rol ali dos deveres ali, né, do empregado dos Correios. Perfeito? Então cuidado com essas pegadinhas aqui. Então vamos lá, ó. Abster-se do uso de informação privilegiada obtida no exercício profissional, na realização de negócios de qualquer natureza, em benefício de próprio ou de terceiros. Beleza, pessoal. Essa é uma conduta ética que o empregado, né, dos Correios ele deve seguir. Está no código. Como ele quer o exceto, ele quer o que está errado, então não é o item que eu vou marcar, porque ele quer o exceto, que não está lá no rol, né, se eu não me engano, aqui do artigo 6º, beleza? Abster-se de utilizar fraudulentamente de inverdade, artifício ou ardil para alterar a verdade ou induzir a erro, de modo a obter vantagem para si ou para outra ou desvantagem para outra. Incorreto também. Está correto. É uma conduta ética positiva, conforme a nossa lei. Ok? Vamos para a próxima. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. É óbvio, pessoal, que o empregado ele deve se apresentar ao trabalho com vestimentas adequadas, né? Você pode chegar com as vestimentas sujas, amassadas, rasgadas, vestimentas adequadas ao exercício da função, ok? Vamos lá. Comunicar, quando possível, por meio dos canais disponíveis, a ocorrência de incidentes que possam provocar a violação de privacidade de dados pessoais e possam acarretar riscos aos titulares de dados e à imagem da empresa. Pessoal, esse aqui é o exceto, tá bom? Porque tá errado. Não está de acordo lá com os deveres aí, tá bom? Por quê? Porque ele fala assim, ó, comunicar quando possível, não é quando possível. Nesse caso, pessoal, quando eu tenho a ocorrência de incidentes que possam provocar violação de privacidade, eu tenho que comunicar imediatamente, não quando possível, tá bom? Veja, ó. Na relação com os Correios, o empregado se compromete a, então veja, ó, comunicar imediatamente, por meio dos canais disponíveis a ocorrência de incidentes que possam provocar a violação de privacidade de dados pessoais e possam acarretar riscos aos titulares de dados e à imagem da empresa. Tá bom? Os demais tá certinho na letra da lei, ó. Na relação com os Correios, o empregado se compromete a abster-se de, ou seja, ele deixa de fazer, ele não pode fazer isso aqui, ele tem que se abster, ó. Ele não pode fazer uso de informação privilegiada obtida no exercício profissional, na realização de negócios de qualquer natureza em benefício próprio ou de terceiros. Imagina só, cara, tu é empregado do Correio, tu tem informações ali privilegiadas, tu trabalha ali na administração dos Correios ali, tu tem nome de pessoas, endereço, tu tem vários, às vezes, dados bancários e por aí vai, e tu pega e faz uso dessas informações ali que tu tem por conta da tua função, por conta do teu trabalho, tu pega aquilo ali para realizar condutas, desvios de condutas, por exemplo, para tu se beneficiar ou beneficiar outras pessoas. Não pode, tu tem que se abster de fazer isso, senão tu vai ser punido, tá bom? Usar, abster-se de, você tem que se abster também, de usar fraudulentamente, de inverdade, artifício ou ardil para alterar a verdade ou induzir ao erro, de modo a obter vantagem para si ou para outrem, ou desvantagem para outrem. Perfeito, pessoal? E apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, tá bom? Então você tem que se comprometer a se apresentar no trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Beleza, pessoal? Essa primeira aula a gente finaliza aqui. Eu vou trazer diversas outras aulas, então se você quer ficar acompanhando, segue o Instagram do professor que está aqui, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou da aula, que eu vou ler, vou curtir e vai engajando no vídeo, eu vou trazendo cada vez novas aulas, depende de vocês. Quanto mais engajamento tiver no vídeo, mais visualizações, mais aulas 100% gratuita, pessoal, você não vai pagar nada. Eu vou trazer aulas gratuitas para vocês, materiais de questões comentados naquele padrão e vou te ajudar na tua aprovação, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tamo junto, pessoal!